muchas cosas que hacer. Agradecer a vosotros por venir, también a la persona que ha venido de la fábrica de que no podía ser menos, por el interés que se tuvo que dar. Bueno, Ok, buenos días a todos. Muito obrigado. Graças, Paco e Juan Carlos, por a amável invitação para estar aqui em Huelva. Eu peço desculpa por la língua, porque vou falar português, mas com a entonação de espanhol. Se não me entende, sinto-se à vontade de perguntar, não há problema. Vamos fazer bastante informal na conversa aqui. Bueno, este tópico é um tópico muito caliente hoje. Biorefinaria é difícil poner algo concreto porque há muita coisa sendo hecha, mas concreto mesmo há pouco. Temos um curso de 60 horas na Universidade de Sousa sobre biorefinaria, que temos mais de 800 diapositivas e eu que isso, nessa semana, consegui sacar aí umas 60, 80, não creio. Pero não sei se consigo agora as 80 durante o tempo que temos. Talvez tenha que saltar algumas. Mas sinto-se à vontade de perguntar para quem tem claro os conceitos. Este barulho parece. Bom, vamos seguindo esse negócio. Muito bem. O tópico seria a integração da biorefinaria na indústria de pulpa celulosa. Esse é um sonho que temos, porque a indústria de celulose. Talvez algo sem microfone, porque algo bastante alto. Me escuta bem? Sim. A indústria de celulose aparentemente tem todas as condições para integrar a biorefinaria. Esse é o sonho, mas na prática não está ocorrendo. Já há quase 10 anos que devemos falar muito em biorefinarias, na indústria de celulose, e pouco se vê na prática. Então aqui vamos discutir um pouco para dizer para você por que talvez isso não está acontecendo. Bom, aqui no sumário eu vou falar um pouco sobre energia. Sempre que se fala de biorefinaria, o componente maior realmente é a questão da energia. Um pouco sobre o conceito, porque eu sei que há estudantes acá, alguns talvez não tenham escutado este conceito muito claro. Um pouco sobre a integração, um pouco sobre matérias-primas, dos processos e dos produtos. Esperamos fazer aí 90 minutos, isso é que é 11h20, vamos tentar a 1 hora sair do tempo. Bom, essa figura é muito interessante, que mostra o problema que provavelmente vamos ter no futuro se todos os países do mundo queiram viver como nos Estados Unidos, no Canadá, alguns países europeus. A demanda elétrica, você pode ver abaixo aqui, nesses países é muito alta. E há uma fração do globo muito grande que tem consumos muito baixos. Se todos queiram consumir tanto quanto esses países, certamente não haverá energia no mundo para se abastecer. Claro que hoje estamos pensando fortemente nos combustíveis fósseis, mas obviamente para atender essas demandas teriam que buscar certamente algo em termos de biomassa e outras fontes de energia. Esta figura mostra algo inquietante, de uma certa forma, porque o petróleo é o maior componente de consumo energético e é o que vai crescer muito nos próximos anos, assim como é gás natural, são combustíveis fósseis. O único que se vislumbra um decréscimo nos próximos 30 anos é o carbono vegetal, pero somente a partir de 2025 que vai começar a crescer. Se olha essa figura, praticamente a grande parte da energia do mundo vem de combustíveis fósseis. Mas o que é inquietante é aqui. Aqui está o nosso maior interesse, e como se vê, o crescimento de energia de biomassa, a perspectiva não é tão boa quanto se pensa. Essas várias estatísticas de previsões pode ser que não se concretizem, pode ser que isso se cambie, mas a expectativa não é de grande consumo de biomassa para fins energéticos. Quando se olha essa figura, aqui estão os combustíveis, aqui sim devemos ter um crescimento significativo.
E é claro, os combustíveis provêm da biomassa. Esse seria a energia direta da biomassa, uma queima direta da biomassa. Então, o grande crescimento parece que vem nessa área de eólica e solar e de biocombustíveis. Hidroelétrica, aí também uma coisa que foi um grande crescimento, este está considerado em alguns países que têm a possibilidade de ser outro, em alguns países não têm a possibilidade. Então, o Brasil e a China são os principais países em termos de hidroelétrica, porque temos países de grandes áreas, que têm grandes rios que podem fazer. Então, isso quando no Brasil há uma forte tendência para a biomassa, todo mundo muito preocupado com produzir energia para a biomassa. Quando se mostra esses números de nível mundial, há uma preocupação, porque no Brasil a situação é um pouco diferente, como vamos ver na semana. Agora, o interessante desse gráfico que mostra que em 1800 só teria energia de biomassa, não havia praticamente nada mais para produzir energia. E com o aumento do petróleo, há uma queda significativa, mais nos Estados Unidos estão penetrando em lugar do petróleo, e que chegamos hoje a uma situação que praticamente a energia de biomassa é muito pouco. E queremos volver a subir esta linha para um ponto aí. Aqui tem um número para ver a situação do Brasil, porque o Brasil é um país ainda do terceiro mundo, desenvolvimento bastante baixo. Se compara os Estados Unidos com o Brasil, gastamos 4,2 barris de petróleo por ano, que equivale aí a 600, um barril de petróleo, 159 litros, como 650 litros de petróleo, comparado a Estados Unidos, um fator alarmante, a diferença de mais de 5 vezes. Se viemos para cá, temos uma população da costa dos Estados Unidos, então teríamos uma situação muito complexa de disponibilidade de petróleo. Bueno, nos Estados Unidos há previsto uma projeção de se substituir um pouco de combustíveis fósseis por etanol celulose. O etanol em geral, não necessariamente celulose. Essa previsão dos Estados Unidos já não se concretiza. No ano de 2013, isso é a previsão de 2010, em 2013 não se tem aqui 1 milhão de galões de etanol celulose sendo produzido nos Estados Unidos, muito menos, não mais que 100 mil. Então, isso não está se concretando. A expectativa seria que aqui em 2022, em 2020, teria 20 milhões de galões de etanol nos Estados Unidos. Isso aparentemente não vai acontecer. E um pouco porque a grande parte se esperava de produtos de biomassa, de etanol celulose. E esse etanol celulose se mostra muito mais difícil de acero do que, na verdade, se previa. A economia do processo não é economia. Bom, a falando do Brasil, eu vejo que isso é uma coisa específica, o Brasil está numa situação muito privilegiada em termos de utilização de energia renovável. Se olha aqui, houve um crescimento de petróleo, quando se olha as fontes renováveis de lenha, carvão, produtos de cana, a expectativa é que em 2030 teremos somente de combustíveis fósseis, somente isso. Hoje, mais ou menos 46% de matéria energética brasileira é de origem renovável. Claro que tem toda a biomassa, uma parte de hidrelétricas e também de nuclear, um pouco, mas a maior parte é hidrelétrica e biomassa. Então a situação do Brasil, talvez no mundo, se olhar por aqui, mais ou menos, é um país que tem mais custo de energia renovável no mundo, atualmente. E por isso, a expectativa é que vamos crescer cada vez mais pela experiência que já temos com o uso de biomassa. Bueno, este é um pouco sobre a energia. É claro que o que digo hasta esse momento é para dizer que precisamos fazer algo e produzir algo mais de energia de biomassa, de combustível de biomassa, por a necessidade que está vindo. Os países pobres, como China, Índia, esses países certamente vão consumir mais e mais combustíveis fósseis no futuro e a população são grande. Então, vai faltar certamente o petróleo. Bom, o que seria a biorefinaria? A biorefinaria seria o mesmo que a refinaria que você conhece de petróleo, mas o material da partida seria a biomassa em vez de petróleo. Então, vamos fazer os combustíveis de energia que se fazem com petróleo, toda a química fina da indústria
biogás, hidrogênio, e alguns químicos básicos que se está estudando muito a partir de biomassa, biopolímeros e bioplástico. Mas a ideia é que tudo que se acha aí, vamos tentar acertar aqui. Isso que seria o conceito de biorefinaria. Aqui, em palavras, seria a palavra biorefinaria é a unidade industrial que hace os produtos, e biorefinaria é o nome do processo que se processa a biomassa de produtos, tais como biocombustíveis, energia, materiais e químicos, de maneira sustentável. Esta é que diferencia a biorefinaria da refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo é um processo sustentável. No longo prazo, nos espera que tenhamos petróleo toda a vida. E aqui sim teria a possibilidade de sempre reciclar a biomassa. Então, biorefinaria é o termo mais correto, é o processo de fazer as coisas. Biorefinarias são a combinação dos processos com as máquinas que dão origem a esse produto. Bom, o que temos de oportunidade de biorefinaria aqui, nessa coluna, teremos todos os materiais, e é claro, um grande esforço tem sido no sentido de se usar resíduos, porque se pensa na madeira como uma matéria-prima, é uma matéria-prima extremamente cara para ser qualquer coisa. A madeira, se for uma madeira no mercado, madeira polícia, madeira de coisa fragilidade, é um material muito caro. Então, a ideia é que se vai se utilizar resíduos e buscar aí resíduos de cosecha, florestais, resíduos industriais, do processo de produção de roupa, por exemplo, e fortemente resíduos agrícolas. Nos Estados Unidos, o foco é certamente em resíduos agrícolas. Nos Estados Unidos, madeira não falou o quê? Porque a madeira é muito cara nos Estados Unidos também. Então, o foco dos agrícolas, e esses existem quantidade muito grande. Os agrícolas, particularmente em países grandes como o Brasil e os Estados Unidos, a produção agrícola é enorme, tem muitos resíduos de milho, de maíz, de trigo, em geral. E é claro, ainda se abre muitos pilotos e vegetações influentes que se pode sacar e tentar acender algo das aulas marinhas e até os resíduos municipais, os resíduos urbanos do município. Bom, as conversões que estão um pouco mais adelante, existem muitas formas de ser. As mudanças físicas são muito interessantes na atualidade e parece que tudo está interessante por aí. Existem muitos processos de propriedade, fertilização, torrefação, em que a ideia é se adensar a energia, entende? Adensar, concentrar a energia. O problema das matérias-primas de biomassa é que a energia é muito diluída, há muito oxígeno e o poder calórico é baixo. A ideia é que se saque muito dessa água que está aí, muito do oxígeno, e se consiga produzir produtos que tenham maior concentração de energia para reduzir o custo de transporte. Hoje há um processo interessante que já está comercial nos Estados Unidos, é fazer os pellets de madeira torrefacionada, torrefeita, hace a torrefação da madeira e de aí se hace os pellets. E os pellets são negros, pellets negros se chamam. E esses pellets se pulverizam muito facilmente, então é possível pulverizar os pellets juntamente com o carvão. Esse ar hace pela co-combustão de carvão mineral com os pellets torrefeitos. Essa é uma forma de reduzir o custo de transporte, basicamente isso, medidas físicas. Claro que aí a parte que vamos discutir mais hoje seria a rota de conversão bioquímica, em que há muitos processos de hidrólise, climática, fermentação, que pode seguir a butanol, etanol, fermentação, por esterificação do próprio biodiesel, e também por fermentação pode se produzir biogás, hidrogênio. E nas rotas de conversão termoquímica, que tem os principais processos são gaseificação, pirólise, liquefação e combustão, onde podemos ter combustíveis como metanol, metileno é um combustível muito interessante para substituir o diesel. Os diesels de Fischer-Tropsch, que tem os gases da gasificação, hidrogênio e óleo. Esse eu marquei aqui de novo, porque o bióleo me parece ser uma rota que tem mais interesse na atualidade e parece o mais factível. E a indústria do polpa está focalizando muito em bióleo. No Brasil, a indústria filha aí comprado uma parte da companhia Ensen. Não sei se tu conhece essa companhia Ensen,
é NSYM, que é uma especialista em produzir bióleo. Qual é o conceito da indústria de celulose para produzir bióleo? É muito fácil. Qualquer resíduo que tu tenha na planta de biomassa pode ser a pirólise e produzir bióleo. E bióleo é um produto que se pode vender. Como se vende o petróleo cru, se pode vender o bióleo. É claro que não tem a mesma qualidade que o petróleo cru. O bióleo é muito problemático. Muita água, muita mescla de coisas. Mas as refinarias de petróleo teriam condições, no princípio, de refinar o bióleo. Então, a indústria de celulose se vê numa posição que poderia estar vendendo bióleo para as refinarias de petróleo. E isso é um produto semi-manufaturado, de valor agregado maior, utilizando matérias-primas de baixo valor, resíduos em geral. Então, aqui há um interesse muito grande. Para mim, a pirólise que vai produzir bióleo vai sair muito primeiro da gasificação, que busca produzir gás de síntese que vai movimentar as plantas de feijão. Eu creio que a pirólise vai sair primeiro. Vão ser tecnologias que vão ser comerciais, com bastante primeiro pelas indústrias que vão partir para as gasificações de grande escala. Bom, vamos estudar um pouco o modelo da petroquímica. O modelo da petroquímica muita gente não se dá conta que a petroquímica ganha muita plata com muito pouco petróleo. Na verdade, o dinheiro da petroquímica, 42%, vende 4% do petróleo só. 70% do petróleo vai produzir outros 43% do valor. Então, com 4% se produz 42% de valor e com 70% produz 43% só. Isso te dá uma indicação de que os combustíveis líquidos que são utilizados nos coches, nos caminhões, são produtos que têm muito baixo valor agregado. Não quero dizer que não precisa dele, precisa vender esse também, se não há aquela parte. A refinaria de petróleo não conseguiu sobreviver. Preciso muito dessa parte mesmo. E aqui estão as borrachas, os plásticos, os polímeros em geral. É sempre mais financeiramente melhor produzir polímero do que produzir energia. Isso é muito claro na indústria de couro. Você vai na indústria de couro celulósica e vê uma tonelada de celulose que saca aí com 2 toneladas de madeira. E hace as contas que saca de energia com 2 toneladas de madeira. A plata, as 2 toneladas de madeira que produziu energia, é insignificante perto da plata que saca com essa que produziu couro. Quais são as contas muito rápido? Vai ver que a energia tem valor muito baixo comparado com os polímeros. Vender polímero é sempre melhor que vender energia. Então aqui estão os polímeros, é aqui que está o dinheiro da petroquímica. Os números de 6% de petróleo são usados para produtos também de baixo valor agregado, como bitume, óleos de enriquecimento, asfalto, tudo isso, produz outros 5%. Então, se soma 15 mais 43 mais 42, que dá 5% de valor do petróleo. Então, a maior parte está consumida como combustível líquido. E esse que produz apenas 43%. Bom, se vamos pensar na biorefinaria, sabemos que sozinha a venda de gasolina, óleo diesel, querosene, etc., não vai garantir a produtividade de uma biorefinaria. Aí você vai ver o mesmo iniciasse na indústria petroquímica. Aí você produzir produtos de alto valor ainda. E aí sim, são os polímeros. Então temos que, na universidade, por exemplo, na minha universidade, nosso foco está fortemente nos polímeros, porque creio que aí é onde vamos sacar bastante dinheiro de biomassa. Claro que sem a venda de combustível, também esse ciclo não vive, porque a necessidade de polímeros, quantitativamente, é pequena. E temos todas essas florestas, toda essa madeira, então aí também produzir os combustíveis da energia para a mas não se pode esquecer dos produtos de alto valor agregado. Isso, creio que está sendo muito estudado na atualidade, no processo de refinaria. Está claro isso aqui, por exemplo? Então, o que eu quero dizer é que nada vai colher uma planta de etanol celulose bem solo. Comprar madeira e produzir etanol e vender nas bombas não vai fazer isso, porque se acha isso, vai perder dinheiro. E etanol não vai. Aí, dessa planta, vai sacar coisas que valem muito dinheiro. Por isso tem que ser biorefinaria. Não existe a figura de uma planta de etanol celulose de madeira. Isso não existe, não vai fazer. Aí que ter uma biorefinaria.
ahí vamos a, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la industria celulótica, que era el tópico de la charla. ¿Por qué la industria celulótica está tão interessada no conceito de biodiversidade? Bueno, aqui tem uma evidência, e aí quando eu passei acerca da planta, a quantidade de biomassa que tem estocada acerca da planta para a produção de energia. É claro que para ser isso, tem que ter experiência. Não é muito fácil manejar biomassa em quantidade grande sem ter a experiência. Então, a indústria celulógica tem essa experiência de operar grandes quantidades de biomassa, de produção, de cosecha, de transporte, de armazenamento. Isso são coisas que a indústria faz há 200 anos e fazem em grande escala. Então, tem toda a experiência, conhece muito bem os provedores de máquina, trabalha com eles. Isso é uma coisa que o pessoal da área de petroquímica, da área de combustível, não tem. Vão ter grande dificuldade de ser quando quiser. E na indústria celulógica pode prover esse conhecimento. A parte de processamento de biomassa também, não creio que exista nenhuma indústria que conheça mais de biomassa que a indústria celulógica. A química da biomassa, o que se pode sacar com processamentos químicos. Estudamos processos químicos há mais de 200 anos e sabemos muito bem o que cada químico faz com os componentes da biomassa, mais que qualquer outra. A indústria celulógica é sabe mais disso. Não teve. Existe uma indústria que conhece mais. E a grande vantagem é a indústria celulosa é uma indústria de grande porte, uma indústria pesada que assa todas dentro de normas, de padrões. E é uma coisa que, por exemplo, no Brasil tem uma indústria pequena de açúcar. É uma indústria muito grande, do ponto de vista dos padrões, respeito às normas ambientais, às normas sociais, não é uma indústria que sabe assim muito bem. E a indústria celulosa sabe assim muito bem. E a outra vantagem é que está localizada em áreas rurais, que pode ter sinergia com outros produtos aí de permanência, e aqui muitos materiais, provavelmente não era de madeira, resíduos agrícolas, são coisas que a indústria celulosa está bem localizada para buscar esses resíduos e ter a sinergia necessária. Estão me entendendo a língua? Ok? Está bem? Bom, então o que se espera? E teremos aqui uma indústria de pulpa e papel. Isso tem que clarificar bem, porque a indústria de pulpa e papel necessita energia. Se é uma indústria integrada, que hace pulpa e papel, normalmente há que comprar energia da rede. Mas é muito importante ressaltar que se a indústria é somente de pulpa, na atualidade é o contrário. A indústria de pulpa foi essa energia que não estaria correta, estaria mais para não sair. A indústria de pulpa foi um exemplo que tem uma planta de Eldorado que partiu há cerca de 2 meses. Essa planta produz 200 megawatts de energia elétrica e 100 megawatts se vende. Só a metade da produção de energia elétrica que produz se vende ao mercado. Então a indústria de pulpa é uma geradora importante de energia, normalmente. Mas se tem papel agregado, aí normalmente não sobra energia para vender. Mas o que queremos é um pouco mais. Queremos ter uma situação em que utilizamos as madeiras que se utiliza os químicos, mas também biomassa regional. Produtos que estão por aí, incluso os resíduos municipais, resíduos de agricultura, e que tenhamos, ao final, produtos mais variados, como energia, mais energia que produzimos hoje, polpa, diesel, canal, químicos, tem matéria-prima para produzir. Esse item me parece ser o mais factível de todo. Porque aqui, sim, eu vejo que se produzimos bióleo, e é uma operação relativamente simples, a produção de bióleo, um processo per se, industrial, a operação unitária per se, assim, encontrando algo disposto a comprar bióleo, com energia mais concentrada, esse seria uma coisa bastante viável a longo prazo para a indústria celulósa. Não se revelando, por exemplo, com etanol, diesel, pelo vender matérias-primas para acertos combustíveis, os polímeros. Por exemplo, a primeira biorefinaria do mundo, na verdade, é uma indústria de celulose, está aqui na Europa. Essa indústria está na cidade de Sacramento, no norte
já a largo prazo bem limpas. Claro que o processo de cocção aqui não é exatamente o processo de cocção ideal que nós conhecemos. Porque o processo de cocção ideal que nós conhecemos é o concentrado. Este já está muito estabelecido. E aqui se utiliza o processo sulfídrico. E claro que se chegar nesse objetivo para a planta se convertir a sulfito, certamente nada vai querer fazer. Porque o processo sulfídrico é muito. Não é um processo eficiente, é ineficiente. Pero quando você pensa em biorefinaria, sim, é um processo interessante. E aqui não está muito fácil de ver isso pelo slide também Shannon, mas só lembrando que o que tem lá, como se chama isso lá? Seta? Esse sinal? Como se chama isso lá? Flecha. O que tem lá flecha é a produção que está, em momento que está continuando a produção. E que não tem, são coisas que já produziu essa planta no passado e não produz mais. Mas então, pelas manifestações da madeira, que são a lignina, a celulose, a acetona, você vê que atualmente se produz bioetanol em celulose, se produz celulose especial, que seria uma celulose pouco solúvel para a produção de derivados. Celulose microfibrilada, é uma celulose que é utilizada como reforço, depósitos, também em papel. E aí, tem os sulfonatos de vários tipos, vanilina, são o que produz hoje. Se olhar a parte que foi interrompida, há muitos produtos que se saíram dessa planta. Então, essa é uma biorefinaria. Então, já temos a experiência na indústria do papel. Esta, eu diria que talvez seja a primeira biorefinaria verdadeira que se tem que entender muito. A produta de Borregar, uma empresa norueguesa. Bueno, a nossa situação é essa. Vamos pensar que 95% da produção de celulose química no mundo vem de produtos práticos. Então, essa é a nossa realidade. Não podemos cambiar para processos práticos por aí, porque seria muito difícil. Então, como podemos incorporar a biorefinaria no processo gráfico? Bom, eu não tenho tempo para falar sobre tudo o que é específico, o que podemos dizer é o seguinte: vamos seguir primeiro a linha em Broco, que é essa linha de fibra. E para cá depois tem uma parte de operação química que está em azul. Bueno, aqui temos uma experiência com as troças. Na indústria celulose sabe melhor que qualquer outro. Ninguém vai saber manejar todas melhor que na indústria celulose. Desprotesamento, teremos toda a tecnologia, e são coisas que serão necessárias em qualquer processo de refinaria. Há que sacar a proteza, porque se mete a proteza com a madeira, os processos que vêm são muito mais sensíveis, mais complicados do que o processo de bomba, não vai funcionar bem. Então, há que fazer isso. No processo de produção de astilhas, aqui sim teremos alguma dificuldade, porque, obviamente, no processo de refinaria não vão conseguir trabalhar com astilhas. Astilhas, seja a rota termoquímica ou a rota bioquímica, aqui há que ter grande desenvolvimento, porque precisamos produzir partículas. Não há como trabalhar com astilha, que nos processos térmicos ou bioquímicos não vão trabalhar bem com astilha. Isso é certeza hoje. Então, aqui teremos que desenvolver algo mais. Pelo não creio que será muito difícil para a indústria pública desenvolver sistemas de transformação em astilhas menores e pequenas. Então, todo o processo de ordem bioquímica, há que ter uma estrutura de pré-tratamento. Sem tratamento, os processos bioquímicos não funcionam, porque a madeira é material muito sólido, muito duro. E a linha gestora seria a nossa unidade, a nossa operação unitária para fazer o tratamento. E depois do tratamento, há que lavar, há que separar os palitos, há que fazer isso aí. Tudo isso são equipamentos que podem ser utilizados, dando um pouco para a rodas bioquímicas. A planta de planteio é onde vislumbramos fazer o processo de sacarificação enzimática. Hoje já utilizamos enzimas aqui em planteio. Já tem processos comerciais que se utilizam na primeira etapa
sabemos como lidar com a menina, com as glicose, temos sistemas de queimas muito sofisticados, o poder de recuperação gráfica é altamente sofisticado, sabemos fazer a evacuação desse líquido. Em geral, as plantas de celulose têm uma caldeira de força, uma caldeira de biomassa auxiliar, que poderia utilizar para queimar os resíduos dos processos que tem por aí. A indústria celulose tem um tratamento influente, sofisticado, é uma indústria que já feito muito nesse ponto de vista, e não estamos tratando, pero podemos integrar a parte influente que vai produzir esse processo no sistema de tratamento influente. Então, é uma indústria que tem todas as características para operar como uma biofinaria. É claro que, para baixo disso, no detalhe, não temos tempo, mas eu queria deixar para os estudantes que temos as soluções muito claras de que é possível fazer a conversão de uma empresa gráfica, uma fábrica de celulose gráfica, numa biofinaria, dentro de certo limite. Ok? Um pouco sobre as matérias-primas, e aqui é um pouco chato para você, mas rapidamente, presta atenção solamente nesse número. Essa é a situação do Brasil. Eu quero mostrar que o Brasil é um país que tem uma disponibilidade de biomassa imensa. É um país muito grande, com área de 251 milhões de hectares de terra, e há 210 milhões de hectares de terra que estão em pastagem abandonadas, puramente abandonadas, muito mal utilizadas, com produtividade baixíssima, que se poderia utilizar para plantações florestais e produção de milho. Então, eu sugiro, se plantamos florestas para produzir para a biofinaria, não estaremos competindo com alimentos, porque a parte de alimentos já está muito bem definida e culturas aqui. Esta área não é necessária, uma área que está disponível, está perdida, então. Então, o Brasil teria uma área para produzir biomassa. Uma situação que é interessante, que resíduos agrícolas são a parte mais importante de biomassa que há, especialmente nesses países grandes como o Brasil e os Estados Unidos. Venha ver a disponibilidade total de 358 milhões de toneladas, 478 resíduos agrícolas. E por aí que está o foco. O foco de refinaria está em resíduos agrícolas, fortemente. Porque esses resíduos seriam de custo muito baixo, comparativamente à madeira. Então, aqui, se olha a produção florestal brasileira, na parte de madeira, é um pouco comparativamente com o que temos em resíduos agrícolas. E é uma indústria que é mais interessante. Aqui quero que tu olhem esse número. Esses são resíduos agrícolas da indústria de cana-de-açúcar. 119 milhões de toneladas de bagaço, outros 119 milhões de toneladas de parra. Para ter uma ideia, o Brasil produz hoje 15 milhões de toneladas de celulose por ano e consome 30 milhões de toneladas de madeira. Só aqui temos 240 milhões de toneladas de resíduos de cana, da indústria de cana-de-açúcar. Então, é uma indústria que tem muitos resíduos e que certamente se serviria dentro da refinaria. Hoje, esse material é queimado para queima direta, produção de vapor e energia. Não a parra, não, devagar. A parra ainda há que se estudar um pouco mais. Espárraga, a parte de boca. Muito bem. Agora tem uma questão que eu considero insignificante, vamos avaliar. Para mim, se quer produzir biorefinaria, vai precisar de utilizar tanto do resíduo agrícola quanto a madeira, e ainda será muito pouco. Eu tenho um número para vocês aqui, que não sei se alguém tem isso em mente. O consumo diário de petróleo no mundo é 14 milhões de toneladas por dia. 14 milhões de toneladas por dia. Essa é a produção praticamente brasileira de polpa por ano. Então, você pensa que você gasta 14 milhões de toneladas por dia de petróleo para substituir isso? Não teremos biomassa suficiente no planeta. Não teremos. Biomassa vai ser um problema, porque há que buscar outras fontes, porque o consumo de petróleo, o volume é gigantesco. Então, há que estudar a madeira, tudo mais que possa lançar ou não, quando, alguma informação que pode ser relevante para quem produz madeira. A madeira, nós oferecemos que não competem na cadeia alimentar. Essa é uma pergunta, que não é muito segura, porque se bem que plantar alimentos numa área para plantar madeira, produzir energia, claro, eu estou competindo com a cadeia alimentar. No caso do Brasil, creio que isso seria verdadeiro, porque, como eu digo, temos áreas enormes
A madeira para a produção de etanol, por exemplo, é bastante produtiva. Um hectare de madeira no Brasil produziria 9.500 litros de etanol por hectare ano. Enquanto um hectare de maíz, nos Estados Unidos, produz 3.400 de etanol por ano. Mas no Brasil teremos a cana-de-açúcar, que é um produto muito típico do país, que pode chegar a 8 mil litros por hectare ano, sem considerar a placa de bagaço. Em princípio, se utiliza a placa de bagaço, é possível chegar a 14 mil litros por hectare ano, com a rotação de cana. Então, o que quero dizer é que a madeira é bastante competitiva. Talvez não com a bagaço, com a cana-de-açúcar, mas com outras plantações. Por outro lado, a madeira é mais eficiente quanto à emissão de gases de efeito estufa. Usa menos combustível fóssil na produção de processamento. Isso é um cálculo que está sob questionamento, aparece toda dia aí pela literatura. Bom, outras coisas interessantes da madeira em relação às não madeiras. A madeira armazena na própria árvore. Isso é muito interessante, né? Porque o problema das culturas agrícolas é que são anuais. Se produz um monte de parra e você vai armazenar, você perde muito rapidamente. Na madeira não, ela não vai armazenando aí no próprio tronco. Então tem um sistema, um living inventório, baixa perda de refrigeração. Pode-se colher durante todo o ano. As culturas anuais têm um período de colheita, a cosecha, que se acha aí e há que ter uma limitação grande de equipos. Essa rotação multi-anual permite menos área plantada, se pode produzir menor área, que é importante. Períodos longos sem estudos na plantação. Não teremos que fertilizar no ano, irrigar no ano, solamente no início da plantação, pela pressa, depois que pode ser aí, pelo impacto ambiental. Mas o mais interessante é que a madeira tem um mercado estabelecido. Se algo acontece, eu não consigo vender o meu produto de refinaria, posso vender a madeira, existe um mercado estabelecido para a madeira. Enquanto que para as barras, para os capim, nos Estados Unidos, por exemplo, está se exportando muito o switchgrass, é um capim. Se usa áreas longas em planta esse capim só serve para ser etanol. Se não pode produzir etanol, vai vender para quem? Não há comprador, não tem valor comercial. Então é um mercado bem estabelecido. O sistema de produção de madeira é sustentável, bem estabelecido, especialmente na parte de cosecha e transporte. A madeira é muito mais fácil de qualquer outra coisa. Então é muito mais simples e o sistema está muito bem estabelecido. Pelo lado da desvantagem da madeira, esse daqui eu quero chamar a atenção para você. Essa parte aqui, eu creio que é uma desvantagem, porque quando você tem uma barra, aqui por exemplo, uma barra de trigo, de milhos, na conversão da barra no material que vai ser transformado, por exemplo, em etanol, ou para ser gasificado no gasificador, o custo energético aqui é menor do que seria para a madeira. Porque a madeira é um material muito duro, e aí tem que converter em astilhas, as astilhas normalmente não servem para processos industriais de refinaria. Então teria que transformar isso em partículas pequenas e esse custo energético é bastante grande. Então isso aí é uma área que é muito debatido. Os produtores de madeira creem que isso não é verdade, que a economia não roda da Brasil, pelo número que temos disponível no momento, é que as gramíneas, os resíduos agrícolas seriam mais interessantes. Muito bem, do ponto de vista, isso aqui chamamos na verdade, chamamos de pré-processamento. É uma palavra que não é pré-tratamento. Pré-tratamento é uma outra coisa, que vai ver. Isso se chama pré-processamento. Preparar o material para entrar em processo de engenharia. Porque tanto a química da biomassa, se é de gramínea, se é de madeira, as coisas não são muito diferentes. Todas elas têm composições de celulose, de lignina. Claro, esses valores cambiam muito. Você vai de uma gramínea, para uma madeira, entre as gramíneas também, entre as madeiras também. Mas a coisa é mais ou menos similar. E também, do ponto de vista agora, daquela questão mais profunda dentro da fibra, das regiões cristalinas, das regiões amorfas, também não há grande diferença entre as gramíneas e as barras e a madeira. Então, os desafios aqui são os mesmos. E aproveitando essa figura, aqui teríamos certos problemas hoje em dia, por isso que a produção de etanol celulose ainda
não se convertiu. Os rendimentos não são muito melhores. E por isso inviabiliza o processo economicamente, se perde muito material. Um pouco por uma agricultura, as duas amostras são mais interessantes, mais fáceis de ser penetradas. Mas isso é uma característica de biomassa em geral, não é? Madeira é uma característica das todas as biomassas. Bom, do ponto de vista da matéria-prima ainda, nós temos 4 tipos principais de biorefinaria. As biorefinarias verdes, que principalmente aqui em Costa Rica, no açúcar, sorgo, as biorefinarias de cereais, que é isso nos Estados Unidos, principalmente de maíz, grande quantidade de etanol produzido hoje a partir de maíz. É claro que quem produz maíz nos Estados Unidos produz etanol de maíz, não é só etanol que produz. Você lembra que o maíz tem bastante proteína e se saca essas proteínas e utilizam para outros fins? Então, essas operações são verdadeiramente de biorefinaria que trabalham no maíz. Essa é a biorefinaria que estamos discutindo aqui, que seria de materiais de celulose, utilizando os 3 produtos principais, mas há muito interesse nas marinhas, que se habla muito de macroalgas, microalgas, que são capazes de acumular produtos como óleos para a produção de biodiesel, carboidratos para a produção de etanol, amido, também para etanol, proteínas para a alimentação animal. Há muitos estudos nessa direção, do ponto de vista prático, também não é nada comercial de grande forma. Bom, agora vamos para os processos. Eu creio que isso aqui todos lo sabem, mas só para rapidamente. Nós temos processos termodinâmicos, tipicamente são esse, de liquefação da madeira, tipo de biomassa, pirólise, respiração e a combustão direta. Esse é um processo secular, se há séculos, milênios, e todavia, dentre todos, é o mais utilizado, a combustão direta. Se queima madeira para produzir vapor e energia. Na parte biológica, nós temos processos químicos, processos biológicos de reação anaeróbica, tipicamente para biogás, processos que envolvem fermentação, claro, tipicamente etanol, outros combustíveis, e enzimas que participam também dos processos biológicos. Há alguns processos químicos, isso é mais para aqui uma escola de engenharia, tem processos orgânicos, químicos, eu vi o nome da escola, e aí quase está escrito na parte da engenharia, que você vai encontrar o nome do departamento. O processo químico na hidrólise, estação consumente, nada comercial aqui, e conversão supercrítica, nada comercial. Hidrólise sim, há uma planta operando com auto-hidrólise de produtos de etanol nos Estados Unidos com grande sucesso. E tem uma parte física que também precisa, que tem que produzir materiais do tamanho da partícula certa. E a habilidade de instalação são processos que se fazem de forma física. Então aqui estão todas as operações química, biológica, física e tudo mais. Pero, se me pergunta quais são os processos que estão mais sendo pensados hoje, na parte de pirólise, certamente o óleo, que teria aplicações de produção energética, tecidos e química. Na parte de bioquímica, o etanol está sendo mais estudado, está sendo mais pensado. É importante que se tenha, qualquer processo de biorefinaria, é importante que se tenha um uso comercial de grande porte. É como na indústria petroquímica que eu mencionei, 70% do petróleo vai para o biocombustível. Esse é um consumo de grande porte. Então, é claro, uma vez que você tem esse consumo, as outras coisas menores podem ser feitas ao redor. E aqui, creio que a etanol celulose seria a solução para viabilizar as biorefinarias. Se produz etanol, é um consumo de grande porte. Aí sim vou ter possibilidade de utilizar os resíduos para ser coisas de alto valor. Então, eu creio que para ter biorefinarias operando, a etanol celulose vai ter que ser viabilizado. Sem ele, é muito difícil ter biorefinarias verdadeiras com a roda bioquímica, por exemplo. Na roda termoquímica de gasificação, essa termoquímica, essa também, aqui, energia, etanol, combustíveis químicos, uma vez que você tem as gases de síntese, que estamos chamando de síntese, praticamente pode ser qualquer coisa. É um material que vai sintetizar qualquer combustível, desde os diesels, a gasolina, etanol, metanol. É muito interessante, essa roda para mim vai ser a de mais largo prazo, porque a gasificação
as inversões são gigantescas. E a purificação de gás é algo muito difícil. O gás de gasificação não é o gás de síntese verdadeiro, aí que é a purificação. Os processos de purificação são muito caros de minerar. Então, eu creio que aqui ainda vai ser mais valorizado do que o outro pode ver. Bom, aqui então, repassando, né? Começa por aqui, o amigo é o exemplo de uma rota bioquímica. A hidrólise do amigo produz a glicose com etanol e químico. Isso, feito nos Estados Unidos, em larga escala, muito larga. É uma rota bioquímica. Então, teremos também uma outra rota que seria a rota de biomassa de indústria eólica. Aí as coisas se complicam, porque temos que fazer tratamentos, e aqui temos os polímeros untados, que não servem para produzir etanol, aí é sempre a hidrólise, e aí, infelizmente, vamos ter não só a glicose, que é uma açúcar C6, que é a glicose, mas vamos ter açúcar C5 também, que vem da lactilana. E esses dois materiais estão juntos. E aí, o processo de fermentação é muito mais complicado do que fermentar somente com a glicose. Então, aqui temos problemas também. Então, onde são os problemas? Primeiro, quando parte da biomassa aminoácido, primeiro tem que ter o tratamento. Esses não estão bem definidos, não se sabe qual é o melhor, todos eles são difíceis. Depois tem a hidrólise da cadeia de celulose, que tem um problema pela cristalinar, que os ingressos que não são buenos por a cristalinar das celulose. E depois tem uma mistura de açúcares, C6 e C5, que são, para ser fermentados juntos, ainda há muitos desafios. E aí temos por cima disso resíduos de lignina, porque vamos fazer coisa. É só a lignina que está borrada, muito líquida, e aí quer ser evaporação, aí tem que entrar água, e isso totalmente não está claro. Como sacar essa lignina? Se utiliza um processo de autohidrólise, por exemplo, a lignina que sai está com um teor limitar altíssimo. Eu tenho que levar ela. Quem está na indústria de roupa sabe que eu tenho um problema com 15% de sólidos, aí toda uma operação de carga, uma operação para chegar ao ponto de queima. Aqui vai ser o mesmo. Então, é claro, muitos desafios aqui. E aqui embaixo mostra a rota termoquímica, em que a biomassa vai direto para processos termoquímicos e produz esses produtos. Parece muito simples, mas não é, porque todos os processos termoquímicos demandam que a biomassa esteja seca, com muito pouca água. Não se pode pegar uma madeira com 50% de umidade, como utilizando o leite para a indústria de roupa. Não se pode pegar uma madeira com 50% de umidade e fazer processo termoquímico. Não vai trabalhar. Aí que secar. Isso envolve o custo de secar. Então, vocês têm bastante desafios aí. Eu não sei como está a paciência de vocês, agora já temos 35 minutos de charla. Está bem? Tranquilo? Vamos começar a falar um pouco sobre a rota bioquímica, porque esta é a rota que me parece que na América do Norte, nos Estados Unidos, é onde está se focalizando os esforços. A rota bioquímica. E tipicamente, nos Estados Unidos, se fala muito de produção de etanol, porque algumas coisas acredita-se que vêm depois. Os polímeros, a térmica. Para produzir etanol, uma rota bioquímica, primeiro, pegamos a biomassa, essa biomassa tem que já ter sido pré-processada em partículas pequenas que lhe permita fazer o chamado pré-tratamento. O pré-tratamento é uma coisa diferente de pré-processamento. Aqui o que quero é aumentar a área de superfície dos componentes que estão dentro da biomassa para que eu consiga fazer a hidrólise enzimática. Lembre que enzimas são substâncias que têm alto peso molecular, provavelmente. E para uma enzima penetrar no substrato de biomassa, aí tem que ter muita superfície, porque vai agora na superfície, não consegue penetrar dentro da fibra. Então, esse tratamento tem que ser bastante extenso, de tal forma criar essa superfície e ocorra a hidrólise enzimática. Essas enzimas hoje estão aí disponíveis. Há muitos fornecedores, provedores que sabem produzir enzimas capazes de eficientes para quebrar os processamentos e produzir os açúcares, chamamos de açúcares fermentescíveis ou fermentados. A lignina que se extrai aí vai produzir então energia. Esses açúcares vão ser fermentados e produzidos pelo etanol, que haverá de ser destilado. Aqui há grandes desafios na fotografia, porque se produz um mosto
palavra gosto não existe. O gosto está muito diluído. A legislação que construiu no futuro, porque a comunicação legal que vai sacar aqui embaixo, quando vai estimar, o custo energético é tremendo. Então, há que ter muita tecnologia para se implementar uma relação de cor-madeira de sólidos líquidos muito baixo. Muito sólido para que o produto que sai tenha capacidade de situação. Não é econômico destilar quando você tem muita água. Bom, o pré-tratamento, aqui está o pré-tratamento básico. Na verdade, temos uma estrutura fibrosa que precisamos de destruí-la. Isso se chama, o jargão popular hoje se chama desconstrução. Não sei se essa palavra faz sentido hoje, mas há muitos estudos no sentido de desconstruir a memória. Como deconstruir a memória? Produzir algo assim, que tem uma perturbação da lignina, da hemicitosa, que se reduz um pouco, busca um pouco a cristalizidade, e ele se aumenta a porosidade, de tal forma que as enzimas consigam penetrar na biomassa e produzir lá de esse tratamento, na verdade, hoje nós temos a biomassa, algumas vezes se põe líquido, outras vezes não, se põe somente água, mas pode se pôr líquido, solventes, ácidos, bases e energia mecânica e calor. E aí vamos ter então a fração de líquidas. Essa fração líquida é outro grande desafio. Porque hoje, quando se faz a produção já, se tem uma liquidez elétrica que já sabemos o objetivo que vai, vamos queimar. Pero aqui não é o problema. Aqui muitos supertratamentos é um material altamente diluído, com substâncias muito variadas, e que para queimar provavelmente não vale a pena. Porque a maior parte das substâncias a medida que tem aí é muito pouco. E a separação desses produtos aqui para fazer algo é um desafio tremendo por uma grande estrutura que tem e é um funcionamento um pouco de lignina extraída. A lignina mesclada com outras coisas, a separação não é fácil. Então aqui tem desafio. Na fração sólida, então, aqui vamos fazer o processo enzimático e daí a fermentação e a destilação. E aí eu vou construir o vapor e tudo isso. Bom, aqui seria muito arrogante da minha parte tentar explicar para vocês todos os processos de tratamento que se tem proposto. São inúmeros, são centenas. Eu indo aí um grupo de processos e eu gostaria somente de dizer para vocês aqueles que estão comercialmente sendo utilizados aqui. Processo que chamamos de descompressão rápida e steam explosion. Esse sim, é um processo em Brasil se implanta uma fábrica de 80 milhões de litros por ano de etanol de bagaço de canha que vai com steam explosion. Pero steam explosion vai bem com bagaço de canha, mas não vai com madeira. Não vai bem com madeira. Então não creio que esse seria a tecnologia para a madeira. O bagaço é mais fácil de assim na explosão. Tem alta tem uma outra planta de raiz aqui no Brasil que vai estar aqui no próximo ano. Raiz é uma empresa que é a antiga Shell. A Shell existe todavia. A Shell, a parte de combustíveis de biomassa, a empresa se chama Raiz. E aí compraram no Brasil grandes indústrias de cana, etanol de cana, etanol de açúcar de cana. E aí tem uma empresa que se chama Raiz. Que está agora aqui com praticamente com água caliente. Também aí nos Estados Unidos que se chama POM, que hace de, não sei como se chama em espanhol, corn cup, que é um sabugo, que está dentro de maíz. Tem os caroços, por dentro do caroço, aí suro. Este 40 milhões de galões por ano, a partir desse soro. E aqui sim utilizam água caliente. Mas esse material, o soro, é muito fácil de se construir. Ele tem muito pouca lignina. Então é um produto mais simples de trabalhar do que essa, por exemplo, a madeira. Para básico, há alguns nos Estados Unidos. Existe um instituto nos Estados Unidos que chama NREL, não sei se tu conhece, National Research and Energy Laboratory, que é uma instituição muito grande que está baseada no programa dos Estados Unidos. E esse é um instituto que diz para a comunidade científica que tem tecnologia deve seguir, ele lembra que deve ser com ácido. Então, há alguns plantas nos Estados Unidos utilizando um pouco de ácido, em vez de somente água,
pouco de ácido sulfúrico, e aí é mais rápido, certamente. Claro que quando se utiliza ácidos, se produz muito inibidores, e isso é um problema que tem ácidos. Do ponto de vista alcalino, que isso interessaria muito a nós outros que estamos na indústria gráfica, me parece que o processo que vai durante esse aqui, do como é encontrado uma fábrica em Tennessee, nos Estados Unidos, 14 ml por dia de etanol, que utiliza o processo com amônia. A grande vantagem da amônia é que se utiliza hidróxido de amônia, né? Você põe amônia, vaporoso, hidróxido de amônia. Quando se termina o tratamento, você saca a amônia de volta da forma de gás, e sempre recupera a casa toda a amônia. E não há sódio. O grande problema é quando você tem resíduo líquido, você tem sódio, que aí vai recuperar o sódio, não pode jogar sódio fora. E na amônia é muito fácil de recuperar. Então, esse já é planta. Existe essa planta de 14 mililitros, é uma planta piloto, estamos plantando uma planta comercial, que é um processo pequeno. Dentro dos demais, não há processos comerciais que eu tenho conhecimento, de grande porte. Pode haver pilotos, sim, no Canadá, existe a empresa Linol, que é assim que o vende, e o interesse maior dessa empresa é sacar a limina para ser produtos, todavia é piloto, não é processo comercial. Bom, só para entender o que é esse disposto, que esse é um processo que está sendo aplicado em grandes plantas. Na verdade, esse disposto é um processo de autodose também, só que feito com alta pressão e há uma descompressão. Assim, nós trabalhamos em pressões de 40 a 50 bar e há uma descompressão para a atmosfera. Quando se faz esse tratamento, o que ocorre é que a biomassa que tem uma característica como essa se transforma em algo como isso. E aumentamos dramaticamente a superfície específica onde as enzimas podem atuar. Esse é o papel desse dispositivo. São pressões elevadas, se utiliza água, então, em termos de custo operacional, somente o problema seria os equipos, porque o resto não é muito caro para manter a operação. Então, temos os dois efeitos principais, são a autotrólise, que é um ácido acético, pela própria biomassa que tem ácido acético, e, é claro, a diminuição de cicloleiose por a ação de descompressão. Essas são as duas ações que ocorrem em esse tipo. A autotrólise é um processo que está sendo muito estudado, é um processo muito conhecido. Esse processo é muito antigo. A autotrólise, para quem é da indústria de polpa, ou sabe bem que é utilizado nos processos de produção de polpa absoluta. Há muitas plantas do mundo hoje que operam com esse processo de autotrólise. Não se usa catalisador, basicamente a água sob pressão, os ácidos fracos que tem ácido acético, hidrolisa vai ter celulose. O reator é baixo custo, diferentemente do que ocorre com a metilose. A característica da biomassa está aqui utilizada, normalmente são orgânicos, não se saca a xilosa, por exemplo, em grande quantidade, a maior parte são orgânicos. Se quer ser algo com esse filtrado para produzir etanol, por exemplo, aí quer ser uma outra hidrólise, porque o que tem aí não é fermentável, porque está em oligômero, né? É só hidrólise. E a fração sólida já sai pronta para as calificações. Aqui mais ou menos as condições operacionais. Essa relação líquido-sólido é algo que precisa ser trabalhado. Porque, interessante que na indústria de polpa solúvel, essa relação é 1,4 para 1. Quase todos os processos que conosco é muito pouco líquido para sólido. E a pergunta por que não podemos fazer o mesmo com a indústria de bioetanol? Não podemos fazer o mesmo porque todo filtrado se quer dentro da rastilha. Então, como vai sacar isso dentro da rastilha? É por isso que quem trabalha com etanol pensa em alta relação líquido-sólido para poder ter ser algo com ele. Porque, caso contrário, no caso de processos de polpa solúvel, que acendem aqui, podemos ir programa a seguir, e aí, esse licor que sai aí, está dentro das coisas, sai para ser queimado. Então, nesse momento, acredita-se que vão trabalhar com relação de maneira viável. Eu não vejo isso ser feito. Ao final, minha opinião é que o pessoal que trabalha com a nossa coisa, eventualmente vai ser o mesmo que raça na indústria produtora. Vai tentar utilizar pouca água para ter um processo mais eficiente. Para o ácido, eu digo que em Reels da propaganda, aí sim tem um pouco de ácido, talvez sulfúrico, e aí são as grandes vantagens do processo.
E há muita produção de fulcral, ácido fólico, ácido urânico, ácido acético. Todos estes, ou a maioria destes, são inibidores que vão prejudicar o processo subsequente de sacarificação e fermentação. Então, eu não creio que o fermentação, embora Lebral diga que sim, eu digo que não. Eu não creio que vai ser o caso. Para mim vai ser com água, ou álcool hidrólise, ou estilistolo. Bom, para não ficar de fora, aqui está o alcalino. O grande problema do processo alcalino, eu creio, é sempre como recuperar o sólido. Porque o alcalino vai ter sólido. E há a proposta aqui da Universidade de Carolina do Norte, dos Estados Unidos, que estão apostando muito em licor verde. Aqui, para quem não conhece a indústria, aqui está o ciclo de recuperação química. Em algum momento aqui temos uma figura do chamado licor verde. Esse licor verde contém sulfeto sólido e carbonato de sódio. E a alcalinidade desse licor verde é pouca, comparativamente à alcalinidade do licor branco que se utiliza em produção. Muitos estudos com licor verde indicam bastante eficiência em pretratar uma matéria-prima para a cena de qualificação. Isso se aplicaria muito bem na indústria que queremos. Uma indústria, uma petroquímica que decide poner uma planta de etanol, certamente não vai caminhar para essa direção, porque ele teria que poner todo o ciclo de infraestrutura que custa um caro na inversão. Mas, para a nossa indústria, do ponto de vista de adaptar a nossa indústria a um processo de produção de bioetanol, talvez o governo seja uma opção bastante interessante. Está sendo muito estudado pelos professores aí da Carolina do Norte. Bom, para quem não sabia o que é sacarificação, rapidamente, a sacarificação é um processo também bastante complexo. Eu tenho celulose cristalina, eu preciso usar um coquetel de enzima. O que é esse coquetel? Entende coquetel? Coquetel de enzimas, que tem enzima celulase. A celulase são enzimas que temos a endocronase e a exocronase. Temos que ter uma enzima beta-glicosidase e todavia temos que ter enzima chilanase. Aqui não está mostrado porque nós estamos lidando com os chilanos. Se há chilanos, há que ter também enzima chilanase. Então, a endocronase é uma enzima que hace as quebras entre as cadenas de celulose, separa uma e outra. Em outra palavra, destrói a possibilidade, produzindo cadenas. Essas cadenas agora precisam de ser diminuídas de tamanho. Aí entram as exocrinases que cortam 12 por vez, produzindo a celubiose. Celubiose são glicoses. E a celubiose agora, com a enzima beta-glicosidase, se corta a celubiose em glicose. Essa sim é a matéria-prima para fazer a fermentação e etanol. Então, esse complexo de enzima, que hoje representa quase 40% do custo de produção de etanol celuloso. É muito caro porque a quantidade de enzima que é incluída aí é muito grande, anormalmente grande. Por exemplo, quem produz etanol de amido, de maíz, usa um valor X de enzima, de quantidade. Se vai produzir etanol celuloso, a quantidade é 40 vezes X. A quantidade é muito maior do que se utiliza, por exemplo, para maíz. E isso aumenta muito o custo de produção de sacarificação por custo da enzima. Embora os preços tenham bajado muito, mas a quantidade é muito grande que precisa para sair de aí hasta aqui. Claro? Bom, o que prejudica a hidrólise enzimática? Se tem celulose, contenido na estrutura, contenido em estrutura da lignina que tem, da área superficial, como é conseguido abrir a estrutura das fibras, tamanho da partícula, como vai, quando pega a madeira, se ace acerrim, se chama fora da madeira, acerrim, se ace carbocastigas, a cristalinar, a polinização, se a celulose está mais comprida, mais curta, afeta, inibidores como fulcral, tudo isso vai prejudicar a ação das enzimas e a eficácia da reação. Por isso, o pré-tratamento é a etapa fundamental. Se há semana de pré-tratamento, ela é resolvada. Bom, sobre a fermentação, aqui, muita química, para quem é químico, para o outro aqui, nós vamos pensar que pura glicose produz 12 moléculas de etanol.
E o CO2, tem problema com o CO2 também, porque agora vamos ter qualquer quantidade de CO2 saindo por aí para produzir lá etanol sintético. O problema que tem, que eu sempre digo que as chilanas não são pequenas, a chilana é um carbono C5 e vai produzir somente um etanol por cada chilana. Então, o rendimento de etanol por os chilanos é muito baixo. E por isso que se pensa em fazer outra coisa com os chilanos, não etanol. Aqui um pouco mais de informação sobre que essa fermentação é alguma coisa que nós outros temos muito conhecimento, gostando muito dessa fermentação cerveja que os vinhos das cervejas, eu mesmo que essa etanol, a partir de super C6. E claro, para o C5, ainda, todavia, há necessidade de esperar mais, porque não tem. Existe sim, existem vendedores capazes de fazer a fermentação de C5 por uma velocidade muito baixa e o rendimento não igual. Então, há que estudar mais aqui nesse setor. Quanto aos processos de fermentação, eu não vou entrar porque é muito complicado, mas pode ser rapidamente. Pode ser essa calificação de fermentação em separado, com fermentação de açúcar C6 e C5 em separado. Você separa o chileno do grão, essa fermentação, e depois se junta para destilar o etanol. Aí o sistema de sacarificação de fermentação simultânea. Então se sacarifica e fermenta ao mesmo tempo, pelo C6 e C5 são separados. Existe a sacarificação e fermentação simultânea com a fermentação. Com a fermentação significa com fermentar C5 e C6 juntos. Esse é um desafio bastante grande para a vida. Existe o processo consolidado que seria a produção da enzima, a sacarificação, a fermentação, tudo junto. Seria um reator só que vai ser a sacarificação e a fermentação, incluso a produção da enzima, aí, por microorganismo, tudo junto. Esse eu digo um sonho de uma coisa de verão, okay? Não vai ser fácil. Aqui tem as vantagens dessa simultânea, que creio que pode ler depois, porque é uma área que também não gostou muito, para ir analisar as vantagens, não é prática. Todavia não se acha. O sonho é que um dia vai se poder fazer tudo ao mesmo tempo. Sobre a destilação, esse sim é uma área que é muito importante prestar atenção a esse gráfico. Se tem concentrações de etanol no seu sistema abaixo de 2%, a energia necessária para fazer a destilação cresce exponencialmente. Então, deve-se buscar sempre que o substrato que tem, quando hace a fermentação, que tenha por lo menos 4% de etanol dessa fração líquida. Nesse caso, vai ter um custo de destilação mais barato. O resto que está aí é básico. Destilação é uma tecnologia conhecida. O único problema é realmente a energia que vai gastar. O resto você sabe como funciona. Aqui, uma noção de como é o processo normal. Eu visitei essa planta de Dupont nos Estados Unidos, eu visitei recentemente. É um processo que tem duas etapas. O material que vem da fermentação passa por um primeiro destilador, 50% da fermentação, passa por um segundo, vai a 96%. Interessante que a 96% o etanol é uma mistura azotrópica com água. É extremamente difícil separar. Não se consegue mais separar a destilação. Então, se você quer um etanol líquido, porque para mesclar a gasolina, se quer mesclar etanol a gasolina, há que poner etanol líquido. Aí há que ir para uma outra etapa com pneus moleculares que tem custo para aplicar. Então, o etanol líquido, 98,9%, é bastante mais caro que o etanol. Os carros brasileiros operam mais etanol. Nós temos coches que trabalham só com etanol, não tem gasolina. Neste caso, só quer com 96%. Aquele etanol que se mistura na gasolina, se mescla na gasolina, há que ser líquido. Então, aí o custo mais barato. Aí, mostrando as colunas de destilação, eu creio que isso não é novidade para os engenheiros químicos, isso é o dia a dia. Rapidamente, sobre a parte termoquímica, essa parte desenvolve menos do que a parte bioquímica, que está planta aí andando, grande forte. Tudo já foi falado, combustão, excesso de odores, isso que a ciência aí, quando queima a biomassa, da bandeira de biomassa, isso que hace. Classificação é uma atmosfera de oxigênio controlada,
lugar da síntese, não somente o vegetal. E, é claro, existe uma ausência completa do oxígeno, que é a pirólise, que vai produzir aí esse bióleo que falamos mais cedo, que pode ser muito interessante para a indústria. O gás de síntese, só para dar uma noção para você, aqui o gás da gasificação, que é um gás impuro. Aqui, há que simplificar esse gás para produzir o gás de síntese. E aí, vamos ter algo como isso. Em gás de síntese vai ter essa composição. E sempre há ali alcatrão particulares que há que encontrar uma aplicação desse alcatrão. E normalmente hoje habla muito de remediação do solo, como esse produto. Os gás de síntese produzem energia, etanol, combustíveis de vários tipos, produtos químicos. Um pouco sobre a pirólise. Aqui tem as temperaturas. Esse é um pouquinho interessante. Nós temos pirólise rápida, intermediária e lenta. Vamos começar pela lenta. A pirólise lenta é intuitiva. É uma tecnologia de produzir carvão de charco, carvão vegetal. Isso o Brasil produz cerca de 10 milhões de cada ano. É uma indústria de grande porte no Brasil. Esse carvão no Brasil não é usado para a indústria de tigre ferrosa, não sei como se chama em espanhol. Como redutor. Você põe o carvão, esse carvão junto com o iron ore, e esse reduz o hierro, e produzindo esse chamado de ferrosa em português, em inglês pig iron. Indústria siderúrgica, sim. Grandes volumes são utilizados. Nesse caso, quando se acelenta, a maior parte se queda com o sólido. E esse é o carvão, de nível de 35%. Uma parte no caso da indústria brasileira, é perdido quando se acelera com isso. E gás também. Então, praticamente, o que se tira lá na letra é 35%, que utiliza nessa indústria. Na pirólise rápida, essa sim, é a pirólise que estamos falando que deve ter um potencial muito grande, em que a fração líquida é a maior parte. Esse é o bióleo, que chamamos de bióleo. Essa fração é o petróleo da matéria, o petróleo da massa, que poderia ser vendido na operação química, com grande dificuldade, talvez consiga separar as coisas com massa e com petróleo. Claro, é um produto muito pior que o petróleo, que tem muito oxígeno e tem água. Mesmo que se seque a madeira antes, a água secada da madeira para entrar com a madeira seca, é o processo per se que vai produzir água. Então, tem problemas muito grandes com água. E nós vamos buscar. E a gasificação, já vamos, a maior parte se vai a gás. Esse gás começa a produzir gás assim. Aqui, uma coisa sobre a pirólise, que esse então é o bióleo, que você vê aí, é um líquido vistoso. Uma transferência de calor muito rápida, isso é em segundos, né? Entre segundos, o processo químico. E aí, sim, 70% de líquidos. Isso seria um produto que, inclusive, uma indústria toda poderia acessar e armazenar e vender uma necessidade. Então, tem capacidade de armazenamento. Na verdade, é muito instável. E bióleo é alta instabilidade química. Você produz hoje, amanhã é outra coisa. Depois de amanhã é outra coisa. É muito instável. Então, isso é algo que há que se resolver aí pela química, não é produto estável. Aqui, algumas das aplicações, as composições de texto, são produtos de muita variedade, uma mescla muito grande de produtos diferentes. E há que refinar isso aí para ter algo de maior valor. Bom, para finalizar, nós vamos ver, já tem 1h10, né? Vamos ter 1h30. Eu termino com 1h30. As classes de produtos que temos são os biocombustíveis, os bioquímicos, os biomateriais. Então, tudo isso que está aqui já andando de uma maneira ou de outra. O processo de produto estão ligados com o outro. Né? Então, aqui sempre nós temos uma parte sólida do copo, lignina, líquido de etanol, aí tem butanol, também se quer, gás de síntese, metano, e por aí vai os produtos que se tem pela refinaria. Esse seria, em geral, os produtos que teremos. Quanto à geração, isso é uma coisa que eu estou inventando aí. Eu, particularmente, não acredito que isso é uma boa forma de se designar, porque muita gente trabalha com esses
combustível de primeira geração, de segunda geração, de terceira, de quarta geração. Aí está, você queria prever o que é a primeira geração, o que é a segunda. É muito fácil entender a primeira e a segunda. A primeira se utiliza alimentos primários, como maíz, por exemplo, que tem amido, ou a cana de açúcar, que tem açúcar, ou óleo de metais. Esses são de primeira geração que vai produzir combustíveis como esses. Na segunda geração, sempre estamos falando de a planta que deu origem a esses produtos, que normalmente é um material isocelulose, que é chamado de segunda geração, que vai aí produzir também produtos como esses. Então, no caso do etanol celulósico, seria um combustível de segunda geração, que vem com uma massa de segunda geração. Na terceira geração, são algas. Aí já não entendo muito bem onde está o conceito de primeira, segunda e terceira. Porque a alga seria uma primeira produção dessa planta, que vai ter origem da óleo de vegetais, e aí tem a quarta geração, que se utilizaria o óleo para ser biogasolina. Aí já seria um produto e outro produto que veio da biomassa. Esse é o de quarta geração. São conceitos que provavelmente com o passar do tempo vão se consolidar e é algo diferente disso que vai vir. Não me parece um prático de vida dessa forma. Sobre a maturidade dos combustíveis, a etanol está aqui, marca é alta, de maturidade econômica. A etanol certamente já tem maturidade econômica, já se sabia ser um maíz, um cana de açúcar. E o diesel também necessário de bem acerto, não há grande dificuldade. E o diesel verde seria aquele Fischer-Tropsch, que você utiliza o gás de síntese para ser combustíveis, diesel de butanol também é um processo bioquímico, se passa fermentação de açúcar para chegar no etanol. E por aí vai. E nós falamos, você sabe acerto, muitas das vezes aí a barreira é mais econômica que técnica. Alguns dados sobre os combustíveis, isso aqui é bastante recente, né? Nós temos o Brasil, já foi uma produtora de etanol dos Estados Unidos. Hoje estamos praticamente com a metade dos Estados Unidos. Estados Unidos, com algumas leis que nos estados comeram 10% de etanol na gasolina, tiveram que correr muito para alcançar por lei. Teria que pôr 10%. Califórnia, por exemplo, esse tem que ter 10% de etanol na gasolina. Então, é claro, tudo de maíz, praticamente. E o Brasil produz etanol para a frota que tem e exporta um pouco, mas o Brasil vai crescer bastante pouco relativamente ao que cresceu os Estados Unidos. Mas há uma perspectiva grande, porque a bagaça que tem no Brasil não é usada para ser etanol, é queimado no cabelo. O dia que utilizar a bagaça para produzir etanol, podemos chegar até os Estados Unidos rapidamente. Nós somos maiores produtores de etanol do mundo, somos esses dois países, o resto é tudo bastante pouco. Bom, o amido, rapidamente, o amido é um produto que tem cristalizidade também, porque a cristalizidade de amido se remove facilmente com aquecimento. E não é como a celulose, que para sacar a cristalizidade é algo extremamente difícil. O amido é cristalino porque é muito fácil de cristalizar. E lá em cima, se utiliza a alfa-amilase e a glucoamilase, é bastante simples de amido, produção de etanol. E a área importante de valor agregado em relação à proteína, quando se assa de milho de maíz. No Brasil, na primeira geração, nós temos principalmente cana, aí a gente usa o cálculo, esse cálculo é simplesmente na moagem, na prensagem, e esse cálculo já está listo para fermentar. Esse cálculo de cana não contém glicose, contém sucrosa, que é um dímero de frutose e glicose. A Saccharomyces cerevisiae sabe desdobrar esses dois facilmente. Há o desdobramento, a inversão que chama, e fermenta os dois. Tem bastante simples esse processo e o cálculo se hace etanol. E aqui tem o resíduo que é o bagaço. Hoje, praticamente todo queimado para a produção de vapor. No caso da celulose, as coisas são mais difíceis, já falamos disso. Há equipamento, pela segunda geração, e aqui tem algum resíduo, praticamente de mina e outras coisas mais. E agora temos uma mescla de celulose e celulose. Isso traz algum desafio. Então aqui é bem mais difícil do que a cerca de primeira geração. O que se critica no Brasil é que cada vez que quer produzir primeira geração,
tem que plantar mais área de campo, mais terreno, porque a cana-de-açúcar é uma cultura demandante de terrenos de boa qualidade, não cresce bem em qualquer lugar. Então o governo incentiva muito, é muito fácil conseguir plata de governo para pesquisa, se diz que vai ser para nosso governo, porque o governo quer diminuir as áreas e utilizar áreas que é muito grande para produzir a cana. Então há alguns alunos que compartilham o nosso lanche aí comerciais, vamos ver como você faz isso. Bom, biodiesel, eu creio que aqui se conhece muito, não há necessidade para muito, a biodiesel, grande produtor, na verdade, é a União Europeia, particularmente a Alemanha, é um grande produtor de biodiesel. O Brasil produz uma certa quantidade, e isso foi motivado por uma lei. O governo Lula decidiu que teria que ter 5% de biodiesel no diesel para o ano 2013. Já estamos já. Em 2015 temos que ter 10% de biodiesel em diesel por legislação. Então, o Brasil vai crescer em biodiesel, não tem outra forma, é uma forma legal, há que produzir. Então está crescendo um pouco o Brasil, mas ainda é pequeno. No Brasil, com isso, como se produz biodiesel, são chamadas de certificação, basicamente você tem os laços verdes, que faz a certificação normalmente com metanol, é o produto que se assa na certificação, com algum catalisador, usualmente o óxido de potássio, e se produz então os etilíticos e algum biodiesel. Os ácidos verdes são esses. Muito interessante que o governo Lula incentiva produzir biodiesel para poder em diesel. Mas veio uma desafio do biodiesel, pela soja. Esse sabe o perfil do alimento. Esse para mim é um problema, cara. Resolvendo um problema do lado, eu quero do outro. Mas outras coisas, gordura bovina é a segunda fração. Luiz dizia que poderia ser de plantas, agriculturas familiares, coisas pequenas, oleaginosas no geral. Normalmente não se consegue plantações comerciais, mas no fim, a soja é a matéria-prima principal para ser biodiesel. Outros produtos que estão comerciais, é importante, esse aqui é interessante para a indústria de polpa, a lignina. A lignina é uma planta nos Estados Unidos que está partindo esse ano, vamos dar, em Plymouth, na Carolina do Norte, com 150 toneladas dia de lignina, e vão poder no mercado desta forma. Mas isso se sabe de poder encher a liga de produtos gráficos. A pergunta é que se tem o que é assim com a lignina? E conversando com o pessoal dessa empresa, me diziam que já tem encomenda para tudo. Não sei se vocês estão blefando, por exemplo, em português, se estão mentindo. Dizem que tem um mercado de 150 toneladas nessa forma de telas, e digo que não é para terminar, porque se quer produzir lignina dessa forma para vender ao mercado de combustão direta, não é compensador. A lignina dessa forma custa muito mais caro do que qualquer outra coisa, muito mais caro que o óleo de combustível. Então não se compensa queimar isso. Aí quer ser alguma coisa disso, não precisa de valor agregado, fibra de carbono, resinas, outras coisas. Mas o fato é que já tem uma planta que vai produzir em quantidade. Pilotos saem muito por aí, aqui em Suécia, ainda, no Brasil, ainda, por isso Suzano tem um piloto disso. Mas o que me diz Suzano é que não compra no mercado, nem para produzir o piloto, que é bioquilo. Bom, isso aqui, é claro, já estamos muito adiantados agora, mas esse é o grande sonho de ganhar dinheiro com biomassa. É produzir produtos químicos de base, como esses que estão aqui, que são base para produzir produtos químicos especiais, e sacar dinheiro que aí, e o combustível seria um subproduto para consumir uma parte da matéria-prima, aqui sim estaria grandes valores com produtos em valor agregado. Eu fui falar, por exemplo, o preço atual de $1 é claro que isso é muito, mas deveria ter mais que isso. Subsídio no mercado, subsídio, a demanda é pequena, um produto de altíssimo valor agregado. Então há muitos produtos aí que serviram de base para a indústria química. Isso é muito complicado, claro. Mas é uma petroquímica e ganha muita prata por isso.
plástico, compósitos, tudo isso, em princípio, se pode ser. Mas, de novo, chama atenção, há que ter um material de grande consumo. E, para mim, eu só consigo ter um etanol sobrando. Existe uma possibilidade de fibra de carbono pequenina para fazer o corpo dos coches, lataria, como chama lataria? Pelo corpo, a parte chassi. Sim. Porque aí sim teria um consumo grande de pequenina e se justificaria consumir grande quantidade de massa. Outro produto que se fala baseado muito pouca aplicação são os produtos nanoprodutos. Celulose microfibrilada, celulose nanofibrilada, celulose microcristalina, celulose nanocristalina. Há muita conversa sobre isso. Há um piloto em Canadá, desse Instituto Canadense de Pesquisa, e ele fez uma parceria com a empresa canadense e produz aí 1000 kg por dia de celulose nanocristalina. Há uma diferença entre nanocristalina e nanofibrilada. A nanocristalina é feita quimicamente. Você pega a celulose e trata com uma substância forte que produz os whiskers nanocristal. A celulose nanofibrilada é feita mecânica. Você passa a biomassa por um processo de uma máquina que hace o desfibrilamento. Esta é mais barata e teria potencialmente mais aplicações, especialmente na indústria do papel. Mas isso tudo está aí sendo pesquisado, é um mercado que talvez possa ser grande também, não sei. O fato é que a celulose nanocristalina, que custa uma fortuna, é como quase $100 o quilo. Então, obviamente, não creio que vai ser para grandes consumos, porque o preço é muito alto. Talvez a microfibrilada tenha mais, a nanofibrilada tenha mais aplicações. Muito bem, esse é o slide que todos estão querendo ver, que é o último. Na verdade, há alguns desafios. Para mim, aqui, especialmente se pensa em Europa, aqui, o grande problema da Europa está aqui. Porque se quer entrar em refinaria, vai ter muito problema com o uso da terra, claro, prioritariamente, os alimentos. Por isso, basicamente, se fala muito de sustentabilidade, muito disso, né? Mas é claro que ainda existem barreiras econômicas e tecnológicas muito grandes. Não está resolvida a questão de todos os produtos que falamos desde o início. A maioria deles tem grandes desafios ainda tecnológicos e certamente econômicos. Não é como etanol celulose, não é como produzir sem subsídio. Todos que estão produzindo, que vão produzir, estão sendo pagos para produzir. Na verdade, não conseguem sobreviver sem subsídio. Então, ainda há desafios econômicos muito grandes. E vamos ter muitos coprodutos, porque os processos de construção geram qualquer quantidade de combustíveis diferentes, ele tem que saber lidar com eles, não pode simplesmente jogar para frente. Enfim,